Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma vez estamos juntos hoje com duas pessoas fantásticas, sensacionais, que têm um coração imenso, gente boníssima. Trago para vocês hoje Cláudio Ferreira e Bruno Rodrigues. Obrigado. Olha, muito obrigado por terem vindo. Eu sei que a agenda é apertada, né? Não é fácil desmarcar tudo para estar aqui, mas gratidão por terem aceito o convite e passo a palavra para falar com todo mundo. Vai lá. Pessoal, é uma satisfação imensa poder estar aqui hoje. Agradeço aí o Conselho, né, ao CREF, por essa oportunidade e a gente poder passar um pouquinho da nossa vivência, né, de toda a nossa história, e a gente acredita que vai poder acrescentar bastante para vocês. E aí, Bruno? Cara, muito legal essa iniciativa do Centro de Memórias, do podcast, bem legal essa iniciativa do CREF1. Eu gostei quando fui sabendo do projeto. Aí quando me chamaram para participar, eu falei, mas peraí, como assim? Essa é legal, né? Porque você fica aquela coisa que são, sei lá, o conselho antigamente era uma coisa assim muito dos ícones, aqueles caras assim intocáveis. Era distante, né? Distantes. Aí agora, cara, eu sou o cara que tô correria, eu tive que desmarcar aula para vir aqui, pega o carro, vem. Mas muito legal essa iniciativa, eu tenho acompanhado os outros episódios, bem legal ver a história dos colegas e como tem pontos em comum. No geral, muita gente tem esses pontos. Eu acho que o pessoal de casa que estiver assistindo vai ver que somos pessoas, somos professores iguais todos os outros e estamos aqui para compartilhar as histórias, as experiências. Então, muito obrigado pelo convite ao CREF1, fico lisonjeado mesmo. Cláudio, que eu fiquei conhecendo no conselho, e cara, verdade. Gente boa pra caramba, um coração enorme, definiu muito bem ele, cara. Definiu os dois, tá? Não se retire dessa, não. Estou falando dele. A gente vem acompanhando toda a história, né? O Bruno também, eu tive essa oportunidade de conhecer no conselho e aí vem acrescentando muito também na nossa profissão, né? Essa parceria, essa atuação mesmo, né? Essa união, né? Bom, deu pra ver que é gente da gente, né? Desmarcar a aula, ter que... É gente da gente. Pra quem tá assistindo, todo mundo tá se identificando. Fiquem até o final, porque é muita história boa que tem aqui pra hoje. Bom, antes da gente falar sobre Cláudio Ferreira e Bruno Rodrigues, vamos lá no Bruno e no Cláudio. Conhecer quem são vocês, que história é essa que acontece na vida de vocês. Então vamos voltar a puxar na memória aquele exercício de lembrança, né? Como é que foi essa infância, essa adolescência aí? Já era esportista? Já comandava todo mundo? Como é que essa foi o início aí de Bruno e Cláudio? Tu jogou pro Cláudio, agora eu vou jogar pra você começar. Então, quando me convidaram, né, para participar, eu falei, essa pergunta vai acontecer, então eu tenho que me preparar, porque eu sou meio emotivo, né? E aí, gosto disso, essa parte é legal. Caramba, então, mas... Os gatilhos que a gente puxa. Vai puxando e tal. Então, minha relação com a educação física é muito simples. Eu, com 5, 6 anos de idade, qualquer pessoa perguntava, quer ser como crescer? Os meus amigos, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1. Eu vou ser professor de educação física. 5 anos? Desde pequeno. Sério, cara? Muito pequeno. Você, professor de educação física, ficar no Piraquê no lugar do meu pai. O seu pai? Meu pai, ele não era profissional de educação física, mas ele dava aula. Não era regulamentado. Ele não teve oportunidade nem de ser provisionado, porque ele faleceu antes. Mas eu já sempre tive aquilo. Não, peraí, o nome dele... Professor Miro. Tem que ter o nome, pô. Enaltecer. Uma lenda ali na Zona Sul. E aí, então, na verdade, já tinha ele como referência, não só como pai, mas também como profissional, como professor de educação física. Meu pai, eu sou muito privilegiado com isso. Não sei, falei que eu tinha que me segurar um pouco. Não tem problema. É bom a gente mexer um pouquinho. Vai. Meu pai, ele era o pai, a referência profissional, modelo, e tinha aquela coisa também de super-herói, que ele era salva-vida no posto 10. Caramba! Então, tipo, todo mundo ali, e é o filho do Miro. Eu ando pela rua, lá em Ipanema, o Mirinho. Todo mundo conhece, meu pai já faleceu. Essa referência. Ele já faleceu há 24 anos. E continua a referência do Mirinho. E eu passo, ó o Mirinho lá, dizer que, pô, o pai dele me ensinou lá, meu pai dele me salvou. Isso é impagável, né? Então eu já tinha toda essa história, tinha essa coisa da educação física e tal. Aí ele falava, não, mas tem que fazer a faculdade. Ele fez aquele curso da Marinha, curso técnico. Mas aquela coisa, o salva-vida da praia, levaram para ser o salva-vida do clube, e alguém para dar aula para as crianças, e ele é carismático, e começou, sim. Aí fez e ficou. E aí eu segui essa linha. Então, você não tinha como fugir, né?
Porque toda a referência tua era dentro de um... Era esse. Então não tinha. Aí, óbvio, tem aquela fase, não, você é jogador de futebol. Dá, você é goleiro do Vasco. Mas dava, aí, você? Então, o Caldense me cortou por falta de tamanho, tá? Era goleiro, não dava. Não era nem questão técnica, era... Não, agarrava bem, mas aí chegou no infanto juvenil... É quando vai se distanciando. Ih, caramba. Meu pai, não, mas tem que fazer alguns Mas esportes. então inicialmente foi uma... Tentei. Aquela coisa do garoto. Meu pai, mas tem que fazer algum esporte. Falei, bom, então tá bom, me tirar do futebol quando eu tinha altura. Tá bom, vou jogar basquete. Realmente você coerência zero. Tava assim uma escolha bem, né? No meu tamanho eu vou jogar basquete, óbvio. Acho que tu não entendeu o recado. Mas foi, óbvio que não deu em nada, mas eu queria ser professor de educação física e aí... Então não tinha como fugir, porque E pela tua fala, não era só um pedido do Miro. Você gostava de estar na prática. Ele nunca pediu. Não, pedido de jogar esporte, de praticar esporte. Esporte, sim. Mas você gostava, né? Ele, nos dias de folga, ele ia correr. Ele vivia o pegava a bicicleta e ia do lado dele correndo. Sempre praticava, né? Salva-vida tinha que estar em forma. É verdade. Salva-vida tinha que estar em forma. Então todo dia estava correndo na praia. Eu ia lá, pegava a bola, corria um pouquinho atrás dele, depois ele ia, pegava no meio do caminho. Então essa coisa a atividade física sempre foi muito viva na minha família, muito presente, por causa dessa história. Vou quebrar o protocolo e vou dedicar esse programa aqui ao seu Miro em memória, a importância que tem na sua vida, né? E Cláudio, e você, cara, como é que era o Claudinho? Nem sei se era Claudinho, né? Grande pra caramba. Durante a infância, aquela coisa de você poder ter a oportunidade na época, não era essa questão da violência, não era a mesma, né? É verdade. Então a gente tinha uma liberdade maior. A vivência da rua, né? Da rua mesmo, né? De poder praticar o futebol na rua, seja no campo, seja no paralelepípedo, né? De tirar era qualquer lugar, né? Então era bem comum. E na escola a gente sempre tem aqueles profissionais que mexem muito com a gente e faz com que a gente tenha aquele gosto de praticar atividade física. Atividade física não era só, na minha época, não era só futebol. Tinha oportunidade, tinha queimada, que mesclava muito a questão dos gêneros, né? Na época, não era nem falar em gêneros na época, né? Hoje a gente fala na questão do gênero. Então tinha aquela vivência. Então qualquer intervalo que tivesse, no horário do recreio, num profissional que era uma prática não fosse ministrar aula, a gente fugia para praticar qualquer atividade. E você era aquele garoto que era meio que poliesportivo? Ia em todas ou não? Tinha mais uma identificação com o futebol, que é uma coisa mais popular, né? Vamos dizer assim. Você é brasileiro? Você é brasileiro. Brasileiro. Então futebol. Não vou nem perguntar se era bom. Mas tinha oportunidade, era razoável. Razoável tá bom. Não participava quando tinha aqueles campeonatos. Não era o primeiro nem o último. Nem o primeiro nem o último. Entendi. E a oportunidade com outras atividades, na minha época, era muito difícil. A gente fazia por conta própria, mas ter uma atividade assim, pragmática ali de voleibol, da modalidade mesmo. Da modalidade mesmo não, era mais o futebol e a ginástica na escola, né? E você gostava dessa vivência, né? Eu gostava dessa vivência. Agora eu não te perguntei isso, Bruno. Além do Miro, teve alguma influência escolar nessa fase aí de educação física ou você tem essa memória? Não, eu lembro dos meus professores, mas... nada teve... Não, nada, eu já tinha muito forte. Tipo, conversava com os professores. Não, você é professor de educação física, mas não vou trabalhar em escola não, vou trabalhar em... Tava decidido, clube, né? Isso aqui, eu já sabia o que eu queria. Tem spoiler aí, porque lá no final a gente vê se essa história aconteceu ou não. Tá, e aí vocês já tinham essa vivência meio que infantil, adolescente, esportiva. Segue-se a área escolar, chega o momento de acadêmico. Como é que foi isso? Você já falou que tinha desde os 5 a decisão. Como passava pela tua cabeça, Cláudio? Não passava? Como é que era esse momento aí antes de decisão de acadêmico? Na época ainda tinha aquela questão do primeiro grau e segundo grau, né? Um pouco antes da área acadêmica, né? E eu tinha uma vivência boa no primeiro grau. No segundo grau eu tive algumas, vamos dizer assim, não restrições, mas eu não conseguia lidar com algumas atividades como outros que se desempenhavam mais na questão da ginástica, né? E aí aquilo também me frustrou um pouco. Era aquela questão de produção, né? De resultado. E eu não conseguia e também não tinha aquele profissional que realmente fizesse com que eu conseguisse. E não só eu, né? Como outros. E aquilo ali, falei, não, tem que ser diferente, eu gosto de atividade física, eu sei o que eu quero. Então agora eu vou seguir esse caminho, mesmo não tendo sido uma experiência boa no segundo grau. Caramba, então serviu como
vamos dizer assim, um gatilho para você decidir. Um gatilho para decisão, para atuar e poder fazer diferente na vida de outras pessoas. Que bacana isso, né, cara? Para quem está assistindo, é uma experiência negativa que você conseguiu transformar como fator motivacional para mudar a vida de pessoas. Como fator motivacional. Eu falei que esse cara era fantástico, tá vendo? Na primeira fala ele já demonstra isso. E você já... mas eu não te perguntei, só para não perder o fio da meada. Quando você toma essa decisão, família, como é que foi? Porque tem isso também na época, né? Sim, bastante. Como é que foi essa... Porque você teve essa ideia, meio que decisão, e levou para casa. Como é que foi? Sim, assim, meus pais sempre aceitaram, né? Até porque era, assim, eles tinham uma vivência de formação de primeiro grau, nem era completo, nem era primeiro grau completo. Minha mãe era do lar, e ela também chegou, por questões de necessidades familiares, né? Também trabalhar como lavar roupa para fora, né? Costurar. E meu pai era motorista de ônibus e depois de caminhão. Então eram pessoas que tinham uma aceitação grande. Então o que eu fizesse... Era uma oportunidade de formação acadêmica. De formação acadêmica. Então você teve total apoio dos teus pais? Total apoio. Total apoio. E teu pai, e aí eu vou ter que mexer lá no fundo do teu pai de novo. Nesse momento aí, teu pai ainda estava vivo? Já tinha Não, estava vivo, ele estava vivo. Ele soube que você ia cursar? Não, eu entrei na faculdade com ele... Não me perguntar se ele apoiou, né? Apoiou. Na verdade, os amigos falavam que ele não queria, que ele, não, o Bruno tem que fazer outra coisa, o Bruno não sei o que. Mas nunca falou diretamente pra você? Diretamente nunca. No enterro dele, vários amigos falavam, olha, ele sempre falava, o Bruno tem que virar militar, o Bruno é todo certinho, o Bruno tem que virar militar, não sei o que, ele tinha aquela coisa. Mas ele nunca me falou. Olha que bacana, pra você ele te apoiava. Ele tinha um sentimento. Não, mas os amigos falavam, não, mas aí quando os amigos que encontravam, falavam. E não, mas depois ele vinha, Bruno da faculdade, vai virar da educação física, vai ficar no meu lugar. Legal. Como foi a tua decisão, ele respeitou e apoiou? Foi, não, total, apoio total. Eu morei, meus pais se separaram, aí minha mãe foi morar em Poços de Caldas, lá no sul de Minas, depois a gente foi para Faria Lemos, que é ali, Zona da Mata, ali embaixo. E aí, pra faculdade, eu vim pro Rio. Uhum. Você estava com a sua mãe? Tava lá. Mas aquilo, feriado. Rio. Vai ter jogo no Maracanã. Rio. Deu Flamengo, né? Vasco, Deus. Eu sei, brincadeira. Tem como editar isso aí? Mas aí sempre era. O Bruno foi bem na escola, o que você quer de presente? Passagem para ir pro Rio. Isso aqui foi. Aí eu falei, olha, escola pública em Minas, tinha muita greve naquela época, era uma confusão danada, terrível. Aí, tipo, o Bruno vai passar no vestibular, não sei o que. E aí a gente bobeou, eu nem fiz vestibular para a universidade pública. Eu vim para o Rio para fazer cursinho, para vestibular, para no final do ano tentar o vestibular. Aí um amigo dele falou, não, escreve ele na Estácio, para ele já fazer um vestibular, para ele ver qual é. Ver se dá, experiência. Né? Aí ele faz o cursinho. Vou cortar a tua história. E tua mãe, como é que recebeu isso? Porque, na verdade, foi faculdade e foi de boa. Já estava, já todo mundo sabia. Desde 5 anos, é verdade. Já todo mundo sabia. Tipo, e ela apoiou também. E ela sabia que o Bruno, quando terminar o terceiro ano, ele vai embora pro Rio. Já era tudo. Muitas aspas, tragédia anunciada. Então, feriado, a cidade enchia de carioca, né? Os caras iam pra mim. E carioca fugia. Eu via. Eu vou pro Rio. Então eu não encontrava, os cariocas eu não encontrava. E aí foi pro vestibular só pra testar. Isso. E aí passou. Aí, Bruno, então, dá pra pagar a mensalidade sim, não sei o que dá. Falei, pai, vai ficar apertado. Fico estudando aí. Bruno, eu ia pagar cursinho pré-vestibular. Um ano inteiro, tu ia perder um ano da tua vida aqui estudando. Faz logo. Tá bom, então vamos fazer. Aí, já entrei logo. Calma que eu quero saber dessa história, que sempre tem história boa quando a gente tá na faculdade. Não sei se quem tá assistindo vai poder ouvir, mas tem história boa da faculdade, deve ter. E aí, como é que foi esse vestibular aí? Decidiu, falou com os pais, lembra? Puxa na memória. Eu levei um tempo porque a minha dificuldade maior também era porque eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar e eu ficava todo ano, ou a cada semestre, fazendo inscrição para natação e eu nunca ia. Porque na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou ter que, eu adulto, aprender a nadar com as crianças pequenas, e aquilo ali me inibia. Era um bloqueio, porque eu não entendia, eu não conhecia da área.
E não teve uma boa vivência na escola? Não tive uma de boa orientação, vivência, como é que faz diferença um bom professor de educação física escolar, né? Com certeza. E aí quando eu fiz a inscrição, eu falei, porra, agora eu passei. Passei para Castelo em Realengo, né? Que era uma referência, né? Que todo mundo falava, há vários atletas. Realmente, a Castelo sempre teve essa questão de uma referência grande. alunos atletas, né? E aí teve uma influência grande para mim fazer para Castelo. E aí quando eu fiz, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Pô, tem que... Primeiro semestre já tem natação 2 nados. Tem Já era. que fazer. Eu não sabia Cláudio deve ser no sexto. Já estava lá, ó, de cara, né? Pô, aí o que eu fiz? Eu fiz a inscrição, falei, não, agora eu vou, da natação eu vou direto para a faculdade, eu não tenho como não ir mais para natação. Então, chovesse, eu trovejasse, eu estava lá. Aí te fazia meio que um extra classe, né? Para você se preparar para... Caraca! Aí eu chegava lá bem cedo, pô, não choveu, beleza, vou fazer na natação aqui, vou aprendendo aos pouquinhos, até dar tempo, porque eu tenho que passar nesse semestre. E aí quando eu relampeava, eu ficava lá quietinho, esperando a hora para eu poder sair da faculdade. Era por aí. Mas deu? Aprendeu? Ficou de boa? Aprendi, e aí no segundo semestre já tinha uma dificuldade um pouco maior, porque tinha salvamento. Quando ele passa uma barreira bem... Eu tinha acabado de aprender, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Não, eu vou manter o foco, vou em frente, as dificuldades... tinha a questão financeira também. Como é que essa era a questão? Deu para segurar, teve que trabalhar? Como é que foi? Não, já trabalhava, né? Eu já entrei já com a faixa etária já maior, né? Porque eu não tinha condição de ir. Já estava trabalhando. Também, minha visão para entrar para a educação física foi um pouquinho depois, né? Então, quando eu entrei, eu falei, caramba, agora eu tenho que buscar um caminho, tentar conseguir uma bolsa, alguma coisa, senão eu não vou conseguir manter. E aí minha filha também nasceu. Caramba. Falei, caramba, agora. Falei, pô, minha filha nasceu em 94. Falei, caramba, agora ou eu vou nessa, ou não vai nunca mais, ou eu não vou nunca mais. É verdade. Falei, pô, e ela vai precisar de mim daqui a um tempo para poder investir, da condição dela ter uma oportunidade maior que a minha. Então essa dificuldade me motivou a questão da minha filha que também nasceu, e agora eu falei, não, agora é agora ou nunca. Você já deve perceber que os fatores adversos são combustível para ter combustível. Eu fui superando a cada etapa. Fantástico. Falei que era fantástico? Falei. Então vamos lá, agora que é a parte boa do nosso bate-papo, parte acadêmica, vamos puxar aí na memória, porque já deu para ver que a história de vocês se combinam, né? Porque não era aquela questão de acordar tarde para a faculdade e depois ficar na chopada. Era ralação, era ralação de ator. Era ralação, né? E como é que foi essa época acadêmica aí? Tem algum caos aí legal que dê para contar? Engraçado? Então, a minha fase... Cuidado, hein? Filtra aí. Não. A minha fase acadêmica tem 2 partes. São bem significativas. Tem um marco temporal que não tem como, foi o falecimento do meu pai. Ali mudou... Foi no meio da faculdade. Foi no meio da faculdade. Eita. Exatamente no meio. Exatamente no Aquele meio. baque, né, cara? E aí... Pô, era toda referência. Era toda referência. E aí, apesar... a gente era aquela classe média baixa e ele conseguia pagar, ele fazia serviços extras para conseguir pagar a mensalidade, mas a gente vivia. Então eu não precisava trabalhar, eu fazia faculdade e meio que ficava em volta dele. Aí já vivenciando. Já era um estágio, já ficava ele aula de futebol, eu ficava lá do lado dele e ajudava, ia aprendendo. Aí não tinha aula, o dia que não tinha aula na faculdade de manhã, eu ficava na praia junto com ele, ficava vendo, salvamento. Porque com o falecimento dele, tu perde a referência e perde o teu dia, né? Perdi tudo. Como é que eu acordei, eu faço o quê? Só tem aula à noite. E aí tem aquela coisa, né? Na Estácio, na época, tinha um seguro, quando o responsável morre, tem o seguro que paga. Entendi. Ele teve problemas financeiros e a mensalidade estava atrasada 3 meses. Caramba. Então não tinha seguro. Caraca. Aí foi aquela confusão, tipo, e agora? Eu falei, cara, não dá, Bruno. não tem dinheiro, porque a grana não dá, não tem como, eu vou ter que trabalhar para me sustentar e não tem mais jeito. Porque era pensar em comer, não era nem pensar em pagar a mensalidade. A primeira coisa. E aí, vamos ver, aí aquilo, não, vamos ver se consegue a bolsa, vamos ver se não sei o quê. Aí eu consegui um monte de carta, tem carta de almirante, carta de presidente do sindicato. Uma galera veio com as cartas, fui lá na Estácio. Até porque o teu pai era muito querido, né? Sim, não. Era o mirinho, na verdade, nessa hora. Me facilitou muito. Sim, imagina. E aí fui eu e minha mãe lá com um monte de carta de apresentação. Tua mãe veio pro Rio? Veio pro Rio, até para te auxiliar nesse momento, né? E aí a gente conseguiu uma bolsa de 50%. Não sei se adiantava. Aliviava, pois é. Não, agora eu vejo, faz segunda faculdade, 50% de desconto. Eu falei, pô, agora que você já dá esse desconto, agora não vai ser mais. Queria lá.
Mas aí eu também não podia ser reprovado. Tipo, manter a média, senão perdia a bolsa. Senão perdia a bolsa. Ou seja, você tinha que gerar recurso para os outros 50% e tinha que estudar para não reprovar. E tinha que estudar para não reprovar. E nesse trâmite todo eu perdi mais ou menos 2 meses de aula. Alguns professores foram muito legais no processo, porque eu falava, olha, a turma toda se solidarizou. E aí os professores, Bruno, vai lá assistir aula. Fica lá, senta na sala, fica assistindo, né? Pelo menos vai pegando e tal. E aí eu consegui. Vários professores, vários, tem... Vale nem a pena citar, que se você esquecer vai ser muita sacanagem. Só teve um que implicou. Tu quer citar esse? Não esqueceu mais não. Mas foi tudo isso. Aí eu consegui, e aí quando eu consegui a bolsa, eu não podia mais ter falta. Porque eu já tinha perdido 2 meses. É verdade. Senão você ia reprovado por falta. Aí eu, caramba, e agora? Mas bom, eu comecei a trabalhar na secretaria do clube. Primeiro o balcão, aí depois o diretor viu, o Bruno escreve bem, não sei o que, me puxou para ser secretário do vice-diretor de esporte. E nos horários que sobravam... No clube que seu pai trabalhava. No clube meu pai trabalhava. Alguns horários lá que sobravam, eu dava aula de futebol. Meu pai faleceu em fevereiro de 98. A profissão foi regulamentada em setembro. Então ainda estava naquele trâmite e eu já engrenei dando aula de futebol. Aí me formei, continuei e... Não, e o que eu acho legal dessa tua fala é que mesmo teu pai tendo uma história muito bonita no clube, você começou a trilhar o teu caminho, né? Você foi do basquete, do balcão para ser a tua competência. Isso é muito legal. Foi por mérito, né? Isso é legal. Não teve nada. Porque abrir a porta é fácil. Se manter que é o difícil. Sim. Se manter é legal isso. E aí você inicia a tua trajetória ali já se formando e atuando. Já atuando. Mas aí a minha fase acadêmica foi realmente até aquilo, a chopada com os amigos até rolava de vez em quando. Mas na primeira metade. Se não, na segunda metade não esquece. É outro foco, Eu armava rede de vôlei na praia para complementar a renda. Eu fazia poço artesiano na praia para complementar a renda. E aí, como eu trabalhava 44 horas por semana, mais a faculdade. Faltava a hora do dia, né? Era de madrugada. Vivia. Pra quem tá assistindo, é perrengue, cara. Vivia levando dona de PM lá, fazendo poço artesiano. Tá fazendo aí de madrugada na praia? Mas foi. Que guerra, hein, cara? Foi. Que bacana. Que bacana. Acho que é isso. Eu acho que esse projeto é bacana, Bruno, porque o nosso dia a dia é tão corrido, né? A gente precisa atender aluno e demandas, quando a gente para assim, cara, o que eu tive que fazer? É bacana isso, né, cara? Não sei que te emociona, olha porque trás, mexe num local muito delicado, mas é bacana isso, né, cara? Não é por isso que é centro de memória. Claudião, e aí, como é que foi essa tua fase acadêmica aí? Você falou como é que foi esse início, né? Até o final foi... Início essa questão da bolsa. A natação também foi intensa, né? Hoje o Cláudio deve se fazer cravo, borboleta... Não, 3 nados sim. Um deles não, porque eu não tinha condição por causa de problema de coluna. Mas tirou onda. Eu melhorei bastante, né? E aí, como é que foi essa fase acadêmica aí? Essa parte acadêmica aí, referente a essa questão da bolsa, e falei, fui tentando, falei a mesma coisa, né, gente? Quer galgar, quer conseguir e quer continuar, né? Se a pessoa que tem aquele foco ali, ela vai em frente independente da dificuldade que seja. E, como o Bruno falou, que tiveram professores que apoiaram ele, não foi diferente para mim. Eles viam o meu empenho, né? A minha vontade e a minha determinação. Então, teve um professor da faculdade, eu não vou citar nem nomes. Você sabe, pode citar se quiser. Se for bom, é melhor. Pode? Pode. Vou citar. Então, o professor Eugênio, da Castelo de Realengo, né? Então, ele chamou a mim, mais 2 colegas de turmas, né? Que ele via a nossa dedicação, a gente não faltava, a gente estava no horário de aula, a gente se dedicava e estava sempre à disposição para ajudar no que pudesse. E ele me ofereceu uma bolsa para mim e para esses 2 colegas. Só que eu não podia aceitar a bolsa, por quê? A bolsa, dependendo da bolsa que tu aceitasse, ia ficar com a condição de quê? Ter 50% de desconto, eu não ia poder trabalhar, eu tinha que abandonar o trabalho, né? E como é que eu ia pagar os outros 50%? E como é que eu ia exatamente o que o Bruno falou. Como é que eu ia ter a condição para minha pessoal? Para minha família, para minha filha. Então não tive como aceitar dessa forma
E mesmo assim, ele ainda me deu uma bolsa de menor valor. Que bacana, até eu conseguir o crédito educativo na época. Eu acho que isso é muito bacana porque é por mérito, né, cara? Essa história. E a fala de vocês dois, elas se cruzam. E eu quero até que vocês falem um pouco sobre isso. No momento da importância de boas referências no trajeto. Ah, sim. Né? Porque você citou o professor Eugênio, você não citou nomes, mas falou que foram. Como é que hoje a gente está na posição de profissional de educação física, mas como é que é importante na nossa trajetória ter boas influências e boas referências, né? Sem dúvida. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, você ter grandes pessoas ali dando suporte é uma pirâmide. Quem chega primeiro vai colocando. E você acha que isso modela o profissional, Cláudio? Ter boas referências vai te modelando? Vai modelando e a gente vai conseguindo força, encontrar um caminho, um direcionamento. Você começa a acreditar mais, né? Você acredita mais no potencial, pela oportunidade, e você vê que a pessoa acredita em você. Se alguém de referência acredita em você, você não vai acreditar em você? Olha que frase bacana, exatamente isso. Você encontra um caminho para poder trilhar. Exatamente isso. E aí, beleza, chegamos na parte acadêmica. Como é que é esse primeiro contato? O Bruno já falou um pouco, que o Bruno já estava atuando, né? Mas como é que foi esse primeiro contato com o mercado? Qual foi a primeira especialização de vocês, ou a primeira atuação? Né? Porque eu estou formado, com diploma debaixo do braço, eu estou ganhando 30 mil, né? Como é que foi esse primeiro momento aí? A bola está com vocês. Não sei se foi de bola, né? Não, aí teve nessa, já estava atuando, e aí eu treinava lá na academia, que tinha um pessoal de halterofilismo. No próprio clube? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia. Já pós-formação? Já formei, não sei o quê. E aí fui para Castelo. O professor Stélio estava lá. Então eu falei, pô, o cara, né? Vou lá, referência. 01. Não é à toa, 01. Aí fui para lá, fiz a pós em fisiologia, mas aí logo nesse... Você continuava atuando no futebol? Continuei dando aula e na pós-fisiologia. E ali no meio eu falei, cara, alto rendimento não é muito para mim. Não estava se identificando mais? Não me identificava. E aí teve uma vivência, um estágio. A gente foi um final de semana na Escola de Educação Física do Exército, lá pela pós, alguém arranjou lá. E aí era teste físico de atletas. E aí tava o pessoal do remo lá, não sei o quê. Eu falei, caraca, não, é legal, gostei. Parece que virou a chave. Não, é legal, mas vou ficar assim. Aí depois, vai vir um cara aí do futebol, não sei o quê, não vou citar nomes, porque ele agora até é colega, já é treinador. Que ele tinha que ter feito o teste, mas aí por negócio de voo, viagem, não sei o quê, ele vai fazer hoje. Eu falei, legal, vou ver o jogador de futebol fazendo teste. Eu falei, não, o rendimento não é meu. Cara, os caras do remo, os caras do remo vibrando, vai. E o cara lá, tá bom não, professor? Tá legal, né? Tá bom. Miguel total, né? Miguel total. Naquela época era. E aí eu fui perguntar ao professor, eu falei, por que essa diferença? Ele, porque os jogadores de futebol têm a ideia de que eles não são atletas, eles são jogadores de futebol. E aí, se o teste dele for muito bom... porque, na verdade, o atleta é time, né? Ele trabalha contra a marca dele, né? Contra a marca dele. Então, se ele não tiver... Superar. Hoje não. Hoje até já tem contato. Hoje todo o futebol a preparação física evoluiu muito. Mudou. Então, hoje, cara, se não for profissional, ele não joga, esquece. Mas aí virou a chave da preparação e tu fez o quê? Aí eu falei, não, vou trabalhar com as pessoas, saúde, qualidade de vida. Tu já botou o pezinho lá e voltou, né? Não é isso aqui. Então, fisiologia, perfeito, é o que precisa. E aí logo depois fui lá, fiz o curso de reabilitação cardíaca do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras. E aí, nessa área de fitness eu fui mantendo. Não passa a bola não, calma aí, você não dá. Vai. Claudião, e você? Pegou o diploma e aí? Até mesmo antes de pegar o diploma, pouco antes, eu não me sentia preparado para o mercado de trabalho. A verdade é essa. E quando eu me formei... Que na verdade não quando eu me formei, que eu botei o pezinho fora da faculdade, eu falei, e agora o que eu faço? E aí eu tinha um pouco de experiência com o estágio obrigatório, que foi dentro de academia. O primeiro estágio obrigatório era uma coisa que eu gostava de lidar com pessoas. Poder fazer um diferencial na vida das pessoas de alguma forma. Até pela tua vivência no colégio, isso ficou claro. Você queria ajudar as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. Então, eu podia ajudar um grupo de pessoas grande
com a musculação, ou com uma aula de ginástica. Isso no estágio você já vinha fazendo. Isso, ou com uma aula de hidroginástica, uma aula de natação que fosse, né? Então isso aí foi me dando assim, um direcionamento, né? Porque eu queria. E aí foi surgindo outras oportunidades dentro da área de academia, fui ficando, e aí me chamaram para trabalhar com a parte de gestão também de academia. Quero chegar nesse ponto com os dois. Vou deixar um pouquinho mais para frente. Quero chegar nesse, que esse assunto é importante. Então, na verdade, o próprio período acadêmico já te direcionou para a tua primeira atuação, né? A primeira atuação profissional. Tá, e aí eu quero falar agora, principalmente com vocês dois, sobre a questão de academias. Né? Que você já começou, o Bruno deixou no ar. Levantei a bola ali. Exatamente, nem eu vou, mas ele levantou. Vamos entrar agora no ramo de academias. E aí vocês dois têm uma atuação muito presente em academias, né? Como é que começa isso aí? O Cláudio já deu um spoilerzinho, já começou que vem da... Já vem desde a formação. Do estágio, né? E você teve também presente, né? De agora eu tô afastado, mas... Não, mas fala um pouco dessa tua época aí. Então, na faculdade, comecei a namorar uma colega de turma, e o sonho dela era ser dona de uma academia. É mesmo? Inclusive, ela fez 1 ano de administração, porque ela queria ser dona de academia. Ela queria entender de negócio. Não, vou ser dona de academia, tem que fazer administração. Aí, depois de 1 ano, ela, não, mas a academia, a administração, não, ela saiu e aí fez educação física. Então, entendi. Ela começou a administração para abrir e se identificou mais fazendo educação. E aí foi para educação física. Já te conheceu. Isso, e aí lá na faculdade, e aí depois já de formado, eu trabalhando no clube, eu continuava na época, não, já não era mais funcionário do clube, eu já tinha saído de funcionário, já estava como PJ, já tinha uma empresa atuando, mas estava dentro do clube. E dava aula numa academia também, e aí surgiu uma oportunidade dela montar uma academia, o pai dela me pediu para ajudar, eu tinha feito aquele curso... Brasil Empreendedor do Sebrae, que era antigo, orientação. Tem tempo isso, né? Já entreguei a idade. Mas até quem fazia o curso tinha direito a um crédito. Se você fosse aprovado no curso, você tinha direito a um crédito para iniciar seu próprio negócio. Era um incentivo, né? Ainda existe esse programa, acho que é com outro nome, mas também não vamos falar. Tinha uma coisa. E aí ele pediu para ajudar, a gente fez lá o levantamento, aí viu que dava certo. E aí acabou que ela montou a academia, mas o pai dela falou, olha, o Bruno tem que ser sócio. Não sei se isso foi bom e... Não sei como é que é a história. Foi ruim. Porque quando sociedade envolve o relacionamento com... Porque era o sonho dela, ela queria a academia dela, e eu meio... E você meio que botou o braço no sonho dela. E eu fui imposto. E ao mesmo tempo, como eu ia falar não para ele... Se eu mostrei todos os cálculos dizendo que o negócio era viável, para ele era um investimento, para ela era um sonho, eu era um intermediário. E aí o negócio já não ficou muito legal. Mas porque envolve foi isso. Não, e principalmente o dia a dia. O problema vem para casa e... Óbvio, a gente casou muito cedo, tem toda essa questão da inexperiência, etc. O problema não ficava no trabalho, o problema vinha para casa. Como que paga o jantar passa a ser discussão de negócio. O jantar era qual boleto que a gente vai pagar. Então, e aí foi ladeira abaixo. Eu saí primeiro da academia, eu consegui... a gente já tinha paguei uma boa parte da dívida e entreguei o resto e aí entraram sócios lá. E logo depois o casamento também acabou. Mas esse foi o primeiro passo na gestão. Então, posso dizer que foi aí foram 2 anos de tirar uma academia do zero para... E aí só uma dúvida, vocês montaram ou compraram uma pronta e fizeram? Então, na verdade, ele ia comprar uma pronta que estava mal, estava com dívida, e aí em cima da hora o contador sinalizou que tinha problemas trabalhistas e o advogado falou, sai fora porque vai entrar como continuidade e vocês vão herdar essa dívida toda. A gente saiu, só que aí quando o dono do imóvel tirou a antiga academia, ele continuou no mesmo lugar, mas não, entendi. Aí eu falei, não, mas não dá, isso aqui te falar com o advogado, não, se o proprietário do imóvel rescindiu o contrato, não é mais continuidade, lá não tem mais nada. O passivo é deles. O passivo é deles e fica pra lá. E aí, a partir dali, saiu lá a academia e depois que eu saí, ainda ficou muito tempo com ela e a academia deu certo. A academia foi um sucesso. Só sacrificou o casamento.
E você, Claudião, entrou na parte da academia e deu sequência? Eu trabalhei muito tempo, mas assim, em diversas academias, né? Contém a média de umas 9 a 10 academias. Caramba, Cláudio! 9 a 10 academias. Mas tudo pela Zona Norte do Rio de Janeiro ou você... A maioria na Zona Norte. Zona Norte, a grande maioria na Zona Norte. E uma delas, assim, quando eu iniciei mesmo, assim, de formado, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho ainda da especialização, né, da pós-graduação, e eu estava numa Xerox, e eu fui entregar um documento de um livro para tirar uma Xerox, e aí a dona da academia, que ia montar a academia em Bangu, estava para abrir a academia, ela viu lá o material, e eu conversando com um camarada que eu já tinha uma certa liberdade, assim, por causa do tempo sempre tirando Xerox na faculdade, né? Eu disse que não dava para comprar Xerox na faculdade. É isso, cara. Eu não sei se hoje em dia ainda existe. Mas, cara, era quem tem o livro corre, todo mundo... Eu tirei muita Xerox de livro para conseguir me formar mesmo, que na época a condição financeira então, era... E a gente vive essa época, né? Que ou vai de transporte, ou tira Xerox ou come. Tira Xerox e não come. O dia da Xerox não tinha mais. Porque nessa época, pessoal, por mais que vocês não acreditem, não tinha um Google na mão. Não tinha um PubMed para você pesquisar. Nunca consegui artigo, pedi para professor. Isso faz tempo, eu lembro da... Para entregar a idade também. Não. A Valéria é o nome da proprietária da academia, né? Valéria Moreira? Valéria. E ela falou, pô, você não tem interesse em trabalhar numa academia? Eu estou para abrir a academia com meu marido lá em Bangu, acho que é a Praça 1º de Março. Falei, pô, é uma oportunidade, eu estou acabando de me formar, estou fazendo a pós agora, é mais uma oportunidade, né? Vou lá ver. Acontece na hora que tem que acontecer, falei, né? Caramba. Aí comecei a trabalhar nessa academia, em Bangu, e aí foram surgindo outras, né? Foi abrindo o leque. O leque. E aí quando a gente se forma, o que acontece? A gente acaba, tudo que aparece a gente pega, né? Vai abraçando, né? Aparece aqui, ali, tinha época que eu estava trabalhando em 6 lugares diferentes. Caraca! 6 lugares diferentes. Sesc de São João de Meriti, colégio em Pilares, colégio particular em Pilares. Peraí, Cláudio, São João em Pilares não dá pra fazer mais 4. Jacarepaguá, aí mudava. Cada dia da semana a gente trabalha um pouquinho em cada lugar, né? Caraca, 2 a 3 vezes num lugar, 2 a 3 no outro, horários turnos diferentes, né? E eu falei, cara, relação grande, e até eu falei, pô, agora eu tenho que pensar e seguir falei, não quero mais isso. Organizar o dia, né? Planejar melhor para coisa você ter o tempo também, né? Para tua família, para o teu lazer e para o teu estudo também, né? Que a gente quer dar sequência e se aprimorando, né? E eu falei, pô, não, agora eu vou dedicar mais a 2 lugares só. Aí fui abrindo mão de alguns lugares, outros não deu mais para conciliar, que era a área escolar que eu gosto muito também. Trabalhei 2 anos com atividade extraclasse integral. E aí eu tive que abrir mão. Esse foi um sofrimento para mim. Dói, né? Na época foi um sofrimento. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente abre mão de outra. Eu tive que abdicar de outra porque os horários não batiam. E aí a oportunidade na área escolar mesmo, eu fiquei com palestras e cursos, né? Só para não sair de vez, né? Só para não sair de vez, eu continuei com palestras e cursos. Mas acha que dá volta para escolar ou não passa pela sua cabeça hoje em dia? Não, hoje acho que mais em função de vamos dizer assim, de cursos e palestra mesmo. De atuação direta é mais difícil, atuação né? direta, não sei se eu consigo conciliar por causa da minha função hoje na parte de gestão também, né? Então, antes de entrar em gestão, Cláudio, eu queria te fazer uma provocação. Na verdade, não é uma provocação, é uma indagação, vamos dizer assim. Como é que você vê, cara, hoje, e é uma das suas atuações, né, a parte de personal trainer? Como é que você vê essa... Como é que dá a tua visão, né, de oportunidade, seja de oportunidade, seja de salário, seja de mercado? Como é que você enxerga um pouco esse mercado? Para mim, no início, foi difícil. Eu tinha sempre essa ideia de trabalhar e poder oferecer para mais pessoas, né? Poder oferecer meu serviço e atender mais pessoas pela essa questão da saúde e qualidade de vida mesmo, do que eu atender uma pessoa. Eu não gostava. Então, entendi. Você queria tentar ajudar mais pessoas. Eu relutei muito tempo. É mesmo? Relutei muito tempo. Olha que inverso, né? Muitas pessoas buscam. Mudou muito. O personal e o pensamento do Cláudio. Muitas pessoas buscam o personal e você queria tentar ajudar mais pessoas. Seja em projetos sociais, né? Independente de ser com criança, com terceira idade, né? Então trabalhei em vários projetos sociais também. E eu sempre buscava, de alguma forma,
locais que eu pudesse atender mais pessoas. Então era um sofrimento para mim de início, quando eu tinha que atender uma pessoa, duas. Você não tinha o entendimento ainda de um benefício não tinha individualizado, não né? tinha esse entendimento que eu estaria ajudando aquela pessoa, também teria condições em outros momentos de atender outras pessoas. Então acho que isso também no início me atrapalhou muito nesse tipo de abordagem com uma pessoa só, de conseguir manter aquela, porque não era meu foco. E acabava, às vezes, saía um cliente, saía outro. Até porque você mesmo não estava se dedicando àquilo. Não era muito minha praia, para falar a verdade, não era. E hoje, como é que você vê isso na tua vida? E hoje eu acho que isso mudou, para mim mudou muito, e mudou muito em função do mercado de trabalho também. E a pandemia, ela fez com que mudasse muito isso, né? Porque os profissionais eles tiveram que se virar. Se reinventar, na verdade. Se reinventar. Por quê? Agora fechou. Teve aquele período ali em torno de 3 meses, né, que ficou fechado, até sair a lei da essencialidade, para poder abrir tudo de novo, né? A gente sabe de todo esse processo aí, participamos disso tudo aí, né? Exatamente. Sofremos e tivemos que trabalhar muito. Bastante. Então A gente vai falar sobre isso hoje. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então a gente ia criar alternativas durante a pandemia para poder conseguir até mesmo sobreviver tuas coisas pessoais e manter as coisas que você tinha. E você acha que ele é um mercado que tá aberto? Ele cresceu muito. Cresceu né? muito, porque e vai dificultar também para outra questão da gestão na academia, né? Porque hoje muitos profissionais, até mesmo quando se formam, não querem mais trabalhar em horários fixos. Mesmo que seja trabalhar no salão, né? Não querem mais ficar em horários fixos. Quando ficam, eles ficam às vezes porque a academia possibilita alternativas. Captação de clientes. Captação de clientes, ele fica num horário curto, que a academia trabalha com horários específicos, né, 3 a 4 horas, e o restante dos horários se dedicam. E muitos outros, quando voltou após a abertura da academia, não queriam mais trabalhar em horários fixos, só trabalham com personagens. Então ainda é um mercado que está ainda se redesenhando. Para mim já se redesenhou. Já porque eu vejo pela academia onde eu trabalho, e agora estou também numa outra com atendimento personalizado de 2 clientes, né? Eu vejo com que assim, é um mercado muito hoje rentável. Então o camarada não quer mais ficar com aquele horário fixo ali, preso, ele quer pegar aquele horário e poder ter uma renda melhor. Por várias questões, né? A gente tem que entender o lado também. Sim, claro, é negócio, né? A nossa geração pegou essa coisa do personal trainer, da aula particular, ela começando ali, né? Década de 90 para o que é hoje. Então, aí no meio do caminho, ali por 2005, 2010, eu falei, cara, o que está acontecendo? Que foi assim, foi muito rápido. Eu falei, cara, essa coisa do personal está distorcendo totalmente o mercado. Distorcendo o mercado. Então, antigamente... dificultou, inclusive, de fincar a saúde, né? Sim, com certeza, não tem dúvida. Que quando começou a coisa do personal, que foi quando eu me formei, era o quê? O grande professor da academia, o professor bom, tinha um aluno particular. Então, todo mundo que entrava, você queria... chegar naquele patamar para poder ser personal. Aí, de repente, eu falei, cara, o cara se forma, quero ser personal. Como assim? Você não tem experiência nenhuma? Quem você vai passar para essa pessoa? Você não tem vivência nenhuma. Isso aí. E aí, ainda mais agora, geração... A gente tá na Y, né? Mas já nem sei mais que geração que tá. Você tem imediatismo puro. Imediatismo puro. Então, o cara se formou, terminou o estágio, personal. Falei, cara, não, fica com o salão, ganha experiência, lida com pessoas, com certeza. vê qual perfil de público que você quer. Se constrói com Se constrói. O nicho que ele vai atuar também, né? Exato. E até ter a vivência, né? Porque às vezes você está focado no personal e você é um excelente de coletivas e nem sabe. E não sabe. E até no personal você vai ser de idoso, você quer aquele aluno que é fitness, que é saradão, ou você quer o da saúde. Você não sabe. Você transitando pelo salão, você vai ter experiência com vários tipos de pessoas, você vai ver qual pessoa que se identifica mais, você vai ver qual aluno que vai te procurar mais. E ali você está na vitrine. Mas agora, não mais. Aula gratuita para vocês aí. E aí o pessoal... É verdade, mas é verdade. E agora se forma, não, eu vou captar cliente pelo Instagram. Bom, vai lá. Não, e o captar clientes, ele consegue realmente captar clientes porque aumentou muito o público. Mas até mesmo, manter, né? em relação à questão da saúde. Então, muitas pessoas que nem praticavam atividade física antes passaram a praticar. Então, esse público em academia para personal aumentou muito. Verdade. Eu falo por mim mesmo e por vários outros profissionais que eu vejo nas academias onde eu atuo. É porque se falou muito de saúde, né, cara? Principalmente na Covid. A Organização Mundial de Saúde
nunca bateu tanto na tecla da importância de combate ao sedentarismo. Na verdade, eles já falavam. A gente que não ouvia. Inclusive os profissionais de educação física. Exatamente, é verdade. A gente já tinha a OMS falando, American College falando. American College falando o tempo todo, e a gente usar o American College para artigo só. Para artigo, então para tirar onda ali com o aluno. Não ouvi o que o American College falou, mas a essência que falava, a sociedade, e nós mesmos, a gente não ouvia. E a pandemia, o que a pandemia fez, na verdade, a pandemia ela não criou nada, ela não forçou nada. Ela só antecipou tendências. Tudo era tendência. Online é tendência. Home office é tendência. Agora não é mais tendência. Agora é isso. Nós vamos entrar ainda na pandemia, que é a minha próxima provocação a vocês. Bruno, eu queria também, como eu fiz uma provocação no Cláudio, queria fazer uma provocação a você. Como é que você enxerga a atuação do profissional de educação física dentro, especificamente da gestão, seja ela qual for, né? Seja de academia, seja de clube, seja de PJ, seja... Como é que você enxerga essa seja formação acadêmica, seja atuação, seja oportunidade? Eu não sei o que você gostaria de comentar sobre isso, mas é uma das suas especialidades, que é a gestão. Tá. É até importante falar como que eu entrei nessa área. Teve essa coisa lá da academia, lá com a minha ex-mulher, mas também lá no clube, como eu era secretário do vice-diretor de esporte, tinha um vice-diretor que confiava muito em mim. Então ele tinha que fazer a avaliação dos funcionários. Eram uns formuláriozinhos, marcava. Como ele confiava muito, ele, Bruno, tu tá aí o dia inteiro junto com os caras, você faz a avaliação você, a lápis. Eu passo depois a caneta, eu vou olhando, se tiver acochando muito alguém ali, eu ajeito, mas lápis. Ele nunca corrigiu nada. Como se fosse uma avaliação de performance. A avaliação de performance que tinha lá do clube, e eu fazia pra ele. Entendi. Aí eu fiz. Aí um dia eu parei e falei, caramba, eu sou o único professor de educação física na folha de pagamento do clube. Todas as atividades já estão ser terceirizadas. Caramba. Eu falei, eles vão terceirizar o futebol. Só falta o futebol. Eles vão terceirizar. Caminho sem volta. E eu vou virar para sempre o secretário. E eu não fiz educação física para ser secretário do vice-diretor. Cara, tu conseguiu ter esse insight vendo... Tava óbvio, tava ali na minha cara. Aí eu vou ficar na minha. Aí procurei um professor de tênis que era muito meu amigo, ele me indicou a contadora e abri a empresa. Um belo dia eu cheguei, comandante, olha, isso eu vi, eu sou o único, todas as atividades já estão sendo terceirizadas. Tem poucos horários, o clube está oferecendo poucos horários, tem demanda, as pessoas estão procurando mais. Eu já estou aí. Você antecipou a decisão, né? Aí ele, Bruno, essa conversa foi na hora certa, porque semana passada o Comodoro falou que vai terceirizar o futebol. Aí eu falei, só um momentinho, peguei minha mochila. Já tá aqui, ó. Já tá só carimbar. Então, tudo bem, passa lá então. Já tá preparado mesmo, né? Porque na verdade você antecipou uma decisão que ia acontecer. Eles criaram um problema que tu trouxe a solução. Eu trouxe a solução. Perfeito. E aí a escola de futebol na época tinha 60 e poucos alunos. Caramba. Agora, hoje... Eu fechei agora de novembro, só para ter uma ideia, 163. Caraca. Então, quase triplicou. Sim. Não, já cheguei a ter mais, a ter mais. O pós-pandemia foi bom, deu uma bombada, porque as crianças de casa. As crianças de casa, a criança com um problema psicológico terrível. Precisaram dessa interação social, e até garoto que nunca fez atividade física foi. Passou a fazer, né? E aí vários saíram, mas... O pós-pandemia foi até legal, nessa parte e conversando até com os outros professores, essa coisa da iniciação esportiva foi boa. Então essa minha coisa da gestão foi meio que... Assim, o Bruno é empreendedor. Eu falei, não é empreendedor não. Na verdade eu vejo ali a oportunidade vamos aqui. Mas olha só, depende... E aí eu não vou me meter nisso aí não, porque não é a minha especialidade. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de oportunidade. Sim, você identificou. Sim, exato. Você identificou, né? E aí, até depois, quando eu fui para a academia... foi mais ou menos isso também. Tinha uma academia que estava meio mal das pernas, tinham 2 sócios. Ele falou, não quer vir aqui, não sei o que. Eu falei, vou ver. Isso depois da experiência que você já tinha tido? Já tinha tido essa experiência. Aí vou ver, não sei o que. Aí fui ver, eu olhei lá o contrato deles, não sei o que. Falei, esses caras vão sair. Eu vou entrar para sócio deles e vou sair junto com eles. Aí eu falei, não, vamos ver. Aí fui, conversei, consegui revertir toda a situação. Voltei lá nos dois e falei, olha, é o seguinte, vocês vão rodar. Vocês estão me convidando? Mas vocês vão rodar. Vocês vão rodar. Vamos fazer o seguinte, eu entro, mas a partir de agora vai ser na minha batida. Eu administro. Entendi. Eu controlo tudo. Você identificou as falhas.
porque tem problema, vocês têm problema de relacionamento aí com o locador do espaço, e eu entro e resolvo tudo isso. Mas, não quero, não. Então tá bom, eu vou ficar aqui esperando, ele vai te tirar, eu vou entrar no seu lugar. Então tá bom. E aí ficou, e a gente ficou lá 20 anos. 22 anos. Bastante 22 anos. Deu certo, não tem como falar que deu errado. Não deu certo. Eu não posso reclamar de nada da minha vida, eu não posso reclamar da educação física nem pensar. Eu sou eternamente grato à educação física. Graças, aí já volta aquela casa dos gatilhos. Lá. Eu gosto de gatilhos. Mas a educação física fez com que eu pudesse fazer a casa da minha mãe. A educação física fez com que eu comprasse meu apartamento. Bacana. Vira e mexe agora. As pessoas escutam assim: o Bruno é playboy, vive em Ipanema. Bruno mora em Ipanema, anda de bicicleta elétrica. Eu comprei meu apartamento. Não sabia que estava fazendo posto de madrugada, né? Eu estava fazendo posto de madrugada. É isso que a gente precisa passar. Eu comprei a casa da minha mãe. Agora minha mãe já vendeu, minha irmã já comprou outro apartamento, a família já cresceu. Mas lá atrás eu consegui dar o suporte na hora da confusão. A educação física me deu as ferramentas para que eu conseguisse fazer tudo isso. Então eu tenho meu apartamento, sou eternamente grato à educação física. Você acha, Bruno, que o profissional de educação física ele precisa se capacitar mais para esse cargo de gestão? Na formação, eu não tenho dúvida. A nossa formação é muito generalista. Não tem como a gente ser da faculdade bom em nada. Porque é tudo por cima, não dá. Você vai aprender sobre fitness, sobre esporte, sobre gestão, não dá. São quantas modalidades? Não dá. É inviável. Então você faz a sua faculdade e aí depois você vai se especializar em alguma área. Vai buscar, né? Vai buscar. Tem que buscar conhecimento. Tem que se especializar, não tem como. Não tem como. Então aí eu procurei, na época não tinha nada de gestão de academia, não tinha nada. Tinha um outro cursinho e aí a crítica que a gente pode até aplicar os dias de hoje, que o Instagram então é mestre nisso. Aquele cara que não deu certo no negócio dele e que vira consultor. Aí eu falei, cara, mas... Não, tô com um curso aqui excelente para gestão de academia, não sei o que. Eu falei, mas a academia dele fechou. Não sei se é uma boa entrar nessa aí. Tem alguma coisa errada aí. Não que seja culpa, às vezes acontece. A minha própria academia fechou, eu perdi o contrato ali de cessão de espaço, acabou. Ok, isso faz parte do jogo. Mas eu acho que a busca é pelo conhecimento, né? E aí eu descobri MBA em gestão e marketing esportivo. Aí eu, legal. Identificou. Em São Paulo. Eu falei, mas São Paulo é bravo. Os caras, não, vamos abrir uma turma no Rio. Opa! Oportunidade. Tô dentro. Só que eu cheguei atrasado. Aí eram 40 vagas. Acho que as 40 vagas não estão ocupadas, mas se quiser, vem para entrevista com o coordenador. Boa, né? Oportunidade. Oportunidade. Aí chegou... Não, minto. Tinha uma vaga. Tinham 39 alunos, tinha uma vaga. Aí foram os dois para a entrevista. Eu e o outro. Para ver um dos dois ia para essa vaga. E aí fui, o outro trabalhava na Sul América, falava alemão, inglês, não sei o quê. Ele falando as experiências dele, não sei o quê. Como é que vai ser? Falei, cara, legal. Aí passou uma semana e ligaram, Bruno, você foi, tem a vaga. Eu falei, tem chegou? Como assim? Como que eu tirei a vaga do cara? Não tem como. Aí quando cheguei lá, dei de cara com coisa. Falei, tem historinha aí. Abriu para os dois. A turma foi com 41 alunos. E aí fui conversar com o coordenador. Ele, Bruno, a sua história em clubes, em academia, eu precisava de alguém com seu perfil aqui dentro. Porque muitas pessoas do mundo corporativo tentando entrar no esporte. E você tem essa experiência inversa. Que vem do esporte. Então, que legal. Ele entendeu uma oportunidade também. Eu precisava de você aqui no curso. Então, ele falou, botei mais uma linha na chamada. Eu falei, muito obrigado, estou aqui. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Então, e aí a gente falou um pouco do nosso bate-papo, por algumas vezes foi citado no nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco, o Bruno até falou sobre essa frase de antecipar tendências. Como é que vocês enxergam esse momento da educação física? E aí eu não sei nem se a gente pode falar pós-pandemia, né? Porque a pandemia tem ido e vindo, né? A gente ainda não conseguiu superar 100% esse vírus, mas... Nunca vai superar? A gente não sabe. Então, já vai estar no dia a dia. Já vai ser anual, vai ser anual, e aí como é que vocês veem muito? Primeiro que a gente teve que ver o professor adaptando o quarto do filho de estúdio, né? Ninguém sabia mexer em Teams, em Zoom, mas aí esse antecipar tendências, como é que vocês entendem esse momento de, como você falou, né, Bruno? O home office, o online, a rede social, como é que vocês veem isso na nossa
profissão? Como é que tá isso aí? Na cabeça de vocês, né? E aí vocês podem falar agora como personal, como gestor, como vocês quiserem. E aí, joguei a bola. Eu acredito hoje que essa tendência ela vai continuar, né? Não tem mais como ser... não tem mais volta. Não tem mais volta. O mundo agora é esse. O mundo agora ele é movido por isso, né? Então a gente tem que buscar se aperfeiçoar. Eu tenho também algumas dificuldades pessoais em relação à questão de tecnologia, algumas coisas eu estou buscando me aperfeiçoar para poder, porque não tem volta. A gente sabe que é daí para frente. Você acha que está instalado e agora é realidade, é isso? Não tem volta, é realidade. Então não vai mais cair, não vai voltar. Não vai mais cair. O personal é uma realidade. Eu já aceitei que é assim, que o mercado é assim. Então não tem jeito, é isso. A gente vai ter que lidar com essa... Vai aprender a jogar o jogo de acordo com as regras. Antigamente o futebol podia ir com a bola pro goleiro, agora não pode mais. E é a vida que segue. É assim. Então essa coisa do personal, da aula online... A aula online, eu vou ser sincero, eu não me adaptei. E talvez pelo perfil de alunos que eu atendo, eles também não se adaptaram. Na pandemia ainda dei aula para um ou para outro, mas via que a adesão era baixa, eles mesmos, tá chato isso. Assim que deu uma brecha, vou voltar presencial aqui no condomínio prédio, por causa da coisa do contato humano. Contato Educação física é contato humano. Mas existe uma nova geração que já foi adaptada para online, já foi criada no online, que adora a aula online. Então, essa adaptar ao mercado, né? Até porque eles não vivenciaram a aula presencial, né? Eles já começaram dessa forma, muitos começaram dessa forma. Então, vocês diriam que, para a gente deixar, até para quem está assistindo, um melhor entendimento, vocês acham que agora é meio que a gente mesclar isso? Ter o ao vivo, vamos dizer assim, mas não ter mais... É o híbrido, né? É o híbrido. É o híbrido. É híbrido. Você tem a atuação em loco, né? Com as pessoas, mas não abandonar... Não tem como. Não tem como. E aí é consensual, vocês acham que... Consensual. Eu acredito que a grande maioria ainda opta pelo presencial, tanto que as academias, eu falo até pela academia que eu trabalho na parte de coordenação e gestão também, como personal e profissional fixo de horário, né? Até porque faltam outros profissionais que queiram ficar fixos também, tem essa questão, né? Vai cair na conta do cliente. Cai na conta de alguém. Tem que cair na conta de alguém, o horário não pode ficar lá sem profissional. A parte boa quando a gente vai lá, o cliente está lá. A gente sabe que vai encontrar. Um bate-papo, quem quiser ir lá, ela dá um frio, vai lá, que ele está lá. Então, o presencial, a grande maioria, e aumentou o público para o presencial. Aumentou, né? Aumentou com a questão da saúde, qualidade de vida. Vou te fazer essa pergunta que eu acho que é interessante para os dois. Mudou um pouco o perfil também? Tem mais gente preocupado com a saúde, não só com a estética? Muito. É claro que cada academia e localidade ela tem um público diferenciado, né? Dependendo de onde seja. O pessoal mas a tua experiência mudou? Lá sempre foi muito voltada para a questão de saúde e qualidade de vida. E lá tem muita indicação de profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, médicos que indicam para a prática de atividade física, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo lá tendo esse perfil, você acredita que a procura mudou um pouco? Tem mais gente procurando? Muito mais, aumentou muito o número. Tanto que isso aí é oportunidade, tá, gente? Escuta isso aí como oportunidade. Vai lá, tanto que em pouco tempo, o número de clientes que estava estagnado pela questão do medo, né, do receio, por causa da pandemia, quando foram ganhando confiança e abrindo... Viram que era seguro estar na academia? Sentindo seguro, foi aumentando exponencial, foi muito grande, foi muito rápido. Entendeu? E você acha que... Você citou isso na tua fala e aí eu vou puxar. A lei da sinceridade, ela contribuiu muito para isso, né? Não tenho dúvida. Porque a gente sempre foi profissional da área de saúde, a gente sempre entendeu dessa forma, pelo menos a grande maioria dos profissionais que atuavam. Mas se viam mesmo como profissionais de saúde? Essa é a minha grande coisa. Será que a categoria virou a chave agora, se né? via? Porque eu via tanta coisa do barriga tanquinho, seca não sei o quê, bumbum na nuca. Não, a grande maioria não. A grande maioria não. Você acha que a pandemia serviu para virar a chave também? Acho que sim. Nesse sentido. Tanto na população como no corpo profissional, vocês acham? Eu acho que profissional. Sim. Só que eu acho que ainda a questão do profissional, que até a gente está discutindo a questão do personal mesmo, hoje eu não vejo o personal que está com foco só no personal
ele buscar um algo a mais. Eu falo por onde eu lido assim com profissionais, né? Tem os que buscam, mas a grande maioria está focada em quê? Em atuar, em trabalhar, em ter uma renda maior, mas acho que ainda falta ele investir um pouco mais em aprendizado, em conhecimento, para ofertar um melhor serviço, em atualização, para ofertar justamente a saúde e a qualidade Essa de vida. lacuna a gente percebeu na primeira comissão lá do Conselho, a comissão de RTs, a gente, 2014... Eita, isso aí também tem tempo. Essa é antiga. E aí lá a gente já detectou esse problema dos profissionais não procurando e tudo, e aí dali surgiu essa questão das capacitações que o Conselho oferece, surgiu dessa coisa, então vamos fazer alguma coisinha curtinha e tudo, para aos poucos, dá a ferramenta para... aos poucos ir agregando, dando mais ferramentas, colocando um bloquinho de cada vez ali, para tentar trazer, mas realmente... principalmente essa geração mais nova, que é tudo imediatista, trabalhar mais, receber mais, ganhar mais, mas vai procurar. Tem que oferecer mais também, né? Tem que oferecer mais. E aí não entende por que ele cobra X. Sim. E mas a relação de custo-benefício. O outro cobra 2X. Mas... Como diz um amigo meu, o importante não é quanto você ganha, é quanto você entrega. É isso. É isso, né? É isso. E aí, ó, quem tá assistindo, eu não quero que fique em casa falando assim, porque a gente tá começando, mas fica aí que ainda tem coisa boa. Bom, ambos hoje estão como conselheiros, né, do CREF 1. Como é que vocês lidam com essa responsabilidade? Vocês hoje estão numa posição onde a categoria, né, a profissão de educação física depende muito do que passa pela mão de vocês. Como é que vocês lidam? Como é que foi esse processo? Como é que isso acontece na vida de vocês? O Bruno já veio da comissão, né? Posso até te passar a palavra? Tá, e como é que você lida com isso, com esse momento seu? Então, na verdade, eu sei que é uma responsabilidade enorme, mas eu fico bem tranquilo com a atuação, porque eu acho que eu vim amadurecendo ao longo do tempo. Não foi uma coisa do nada assim. Né? E Bruno agora conselheiro? Não, foi todo um processo. Eu não escondo, vira e mexe, eu conto isso. Até nas próprias capacitações eu comento o que aconteceu. Eu fui para uma reunião lá no conselho com um monte de pedra na mochila para cá. Eu pago 3 anuidades para o conselho. O conselho não faz nada por mim, sabe? Aquela coisa. E aí, quando terminou, o professor Hernandes chegou e, campeão, vamos fazer aqui uma comissão de RT, você não quer participar? Não, tá maluco? Conselho? Não quero nada pro conselho. Eu vim aqui para brigar, cara. Politicagem, você quer... Ele, não, mas por que você quer? Eu falei, eu vim aqui, eu falei mal, ataquei. Ele, não, mas você veio na bola. Tudo que você falava tinha argumento. Não era o atacar por atacar. Não era atacar por atacar. Eu tinha a justificativa da coisa. A briga na época foi a questão da PJ, que antigamente não tinha que registrar, depois virou opcional e depois tinha que pagar a anuidade. Só que ninguém ficou sabendo na época. Ninguém avisou. Não tinha gestora de relacionamento. Não tinha a comunicação. Não tinha comunicação. Sim. E aí, de repente, você está devendo não sei quantos anos aí para trás. Eu falei, mas por quê? Porque tinha que pagar. Mas quem me falou? Ninguém me falou. Exatamente. Ninguém, não sabia. Não sabia, né? E aí eu falei, não vou, não quero. Fui para casa, tá maluco? Aí depois eu falei, peraí. O que esse cara tá me chamando? Não. Ou aquela oportunidade de eu... Eu fui lá, falei. Na hora, não, então vem aqui para ajudar a gente. São duas posições. Eu continuo só falando, eu vou lá e faço. Não quero. Eu falei, muito cômodo. Com qual moral eu vou chegar lá para falar se eu não participei? Aí, quero. Não, os funcionários do conselho não sabiam dessa comissão, que era uma coisa que estava meio pela diretoria, aí conseguiu o telefone do professor Hernani, ele, dia tal vai reunir. Aí chegou, sentou lá na mesa, eu sentei na mesa, sabe aqueles professores? Que você sabe que são referências. Aí eu falei, caramba, eu tô na mesa com esses caras. Aí, primeiro dia, eu não abri a boca. Eu fiquei ali, eu falei, cara, os caras estão ali. Até para entender também o que estava acontecendo, né? Aí, no outro dia, eu falei alguma coisa e todo mundo parou para me ouvir. Eu falei, caramba, os caras estão me ouvindo. Legal. E aí, foi. Construído, né? E aí, essa comissão de RTs, saiu as comissões regionais e o negócio foi crescendo, aí, capacitação. Fala, tudo que a gente debate aqui, o conselho escuta. O conselho deixou de ser aquela coisa distante. Então eu vim participando e vendo essa descentralização, né? Toda essa coisa eu vivenciei. Aí depois chamaram para ser membro da comissão eleitoral do CONFEF. Aí tem aquela coisa do... Pô, Bruno, você lá no Vasco participa do processo eleitoral do Vasco? Eu falei, cara, moleza.
porque se faz do Vasco, qualquer eleição do Vasco, isso aqui é mole. Aí chegou lá, no Confé, foi uma eleição complicada, que teve oposição, o negócio foi tenso, todo mundo olhava, falei, cara... Isso aqui é muito tranquilo, já. Acaba, apaga a luz, tem tiroteio do lado, não sei o que, isso aqui é mole. Aí depois veio a oportunidade, quer participar aqui da chapa? Não sei o que, eu falei, peraí. Deixa eu entender de novo Vamos entender de novo. Aí eu falei, não, peraí, eu como membro de comissão lá atrás, na verdade, como crítico eu fui ouvido, como membro de comissão eu fui ouvido, depois como membro de comissão regional, depois da comissão de gestão, que o negócio foi crescendo, eu estou sempre sendo ouvido. Então, cara, a educação física me deu tanto, por que eu não posso agora retribuir? Então, eu acho que é o caminho natural, tá? Não, aceito. Eu falei, mas olha só, eu vou falar, quando tiver que falar não, vou falar não, quando não concordar, vou concordar. Aí, não, lógico, a ideia é essa. Então pode colocar meu nome aí que eu estou dentro. E é legal isso que eu acho que muita gente se identifica com o teu momento que você teve, né? E teve a escolha de ou continuar batendo ou, peraí, se estão me ouvindo eu posso falar. E é isso, né? Isso. E hoje você está numa posição de contribuir, para construir. Contribuir. Né? E não só hoje, né? Desde esse... Vou falar anos, não, senão daqui a pouco a gente chega em 98. E Claudião, e você, cara? Como é que você recebe esse desafio? Como é que você lida? Desafio, assim, primeiro eu tive o conhecimento há muito tempo atrás, né? Porque eu participei de um projeto que era até o projeto ATI, né? Aquela atividade para a terceira idade nas praças. Ele se expandiu muito rápido e aconteciam as reuniões do projeto, da parte de supervisão. Trabalhei 10 meses como professor no projeto, depois fiquei 1 ano e 8 meses na parte de supervisão. Então, nessas reuniões que acontecia, o CREF ele tinha um acesso, ele participava de algumas reuniões dessas. E aí eu conheci um pouco mais do que o Conselho atuava no projeto, como que esse projeto funcionava. Ele tinha uma enfermeira, ele tinha um estagiário e ele tinha um profissional de educação física que tinha que ser de bacharel. Então tinha uma exigência mais pelo ponto positivo. Não entrava qualquer pessoa no projeto. Então já tinha aquela... Uma proteção à sociedade. Uma proteção à sociedade e uma proteção aos profissionais que realmente se empenharam e se dedicaram para oferecer um diferencial para a população. Então o professor Hernando, ele estava sempre nessas reuniões, né? Eu lembro que eu participei pelo menos de umas 3 reuniões dessa que ele estava, e aí fui vendo o conselho de outra forma. E aí fui buscando me aproximar do conselho, do sindicato também, para entender um pouco mais. E assim, sempre tive as portas abertas para poder falar, mostrar um ponto de vista. Uma das reuniões que eu participei também direcionaram até uma possibilidade de eu dizer em relação à academia, como que deveria funcionar a academia, porque eu tinha uma experiência já de muitos anos, né? De muitos anos, cerca de 22 anos na área de academias, né? E há 10 para 11 anos na parte de gestão e como responsável técnico. E aí depois veio a questão das supervisoras regionais, que eu acho que foi o ponto-chave de virada também. As gestoras foi algo... uma aproximação... as academias que eram de uma certa área, elas tinham às vezes uma resistência de um profissional com o outro, porque tem aquela questão de ter que mostrar e conquistar clientes, aí existia uma certa resistência entre os profissionais. E com as supervisoras regionais, antes mesmo das comissões, já começou a aproximar o grupo de profissionais e um profissional começou a perder essa resistência e o foco era outro. O objetivo é a sociedade. O objetivo era a sociedade, o objetivo era melhorar para os profissionais de educação física e todos começaram a ter uma integração melhor para isso. E aí eu fui chamado para a comissão, fiquei 2 anos na comissão também como voluntário, participei também da comissão, né, da Comissão Zona Norte 2, e depois fui chamado, fui participar também, agora estou como conselheiro por 3 anos, né? Participei também desse processo da eleição aí, que foi um pouco conturbado lá, mas foi fantástico. Eu estou aí para poder servir os profissionais, servir também a população, né? Olha, eu acho que depois desse bate-papo, quem está assistindo tem certeza que foram muito bem escolhidos. Fala aí, Bruno. Não, essa coisa falando da questão das gestoras de relacionamento, eu acho que foi
muito boa essa questão dessa aproximação, porque o contato que a gente tinha com o conselho antigamente, então estou até me colocando como... Porque sou profissional de educação física, estou conselheiro, mas sou profissional de educação física. A gente recebe aquela revistinha do Confef, 2 ou 3 vezes por ano, nem sei qual a periodicidade, mas chega lá a revistinha, e fiscal 1 vez por ano. Era um contato que eu tinha com o conselho. E aí agora não, tem... Se existe um relacionamento. Existe um relacionamento. Então mudou até a norma. Até para auxiliar, né? Mudou a norma, a gestora vai lá, avisa... Então, totalmente diferente a relação, né? E os outros CREFs estão procurando fazer coisa igual. Então, o CREF1 mais uma vez. CREF1 mais uma vez sendo referência. E tantas comissões, lá na eleição do CONFEF, outros conselheiros de outros estados, de outros CREFs, vieram conversar com a gente para saber como que era essa questão. Porque realmente a gente tem estados que são gigantescos. É verdade. E eles têm uma sede lá na capital. E aí, como é que fala com aquele cara lá do interior? O que precisa, né? O que precisa. É verdade. Então, não dá nem para ter uma gestora naquela região, porque é muito longe, são poucos. Então, faz aquela comissão ali, não sei o quê. Então, até isso o CREF1 está servindo de modelo. É verdade. Bom, para quem pôde acompanhar o bate-papo, viu que... histórias bacanas, como foi bom participar, entrar um pouquinho na trajetória de vocês, porque a gente já tem uma relação de amizade, mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente vê como é que não é fácil, né? A história não é fácil, ela é construída, ela é guerreada, ela é batalhada. Então, quero passar a palavra a vocês para deixar um recado para a categoria e fiquem à vontade. Não só para a categoria, né? Para todo mundo que está assistindo a gente. Mas já acabou? Falei pra você que você ia ter esse sentimento? Não, muito rápido. Então, pessoal, no episódio 2 a gente continua. Não, vai. Segunda temporada, boa. A palavra está com vocês. Então vamos lá. Pessoal, é sensacional a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje a gente tem a oportunidade, como profissional da área de saúde, né? Considerado da área de saúde, que a gente sempre foi. E a oportunidade é nossa, entendeu? Independente do desafio que cada um tem. A gente sabe que não é fácil, a gente acorda muito cedo, a gente tem uma rotina, às vezes, extenuante, né? Muitas vezes a gente não tem nem um final de semana. Vamos dizer, hoje agora eu estou fazendo no momento aí para poder tentar motivar também e me manter motivado e fazer o diferencial na vida das pessoas. Estou fazendo agora 3 especializações seguidas. Resolvi fazer porque eu falei que agora o meu foco é esse, é grupos especiais, é prevenção e recuperação de lesões, então estou nesse foco hoje. Então, assim, mostrar para vocês que, independente de qualquer dificuldade, se vocês quiserem, tiverem foco, vocês vão conseguir. Eu consegui, não tinha condição de pagar a faculdade, eu tinha a minha família, tinha que dar ajuda em casa, tinha que conseguir manter minha filha, né, e poder proporcionar hoje um diferencial para a vida dela. E mantive o foco, tive oportunidades, pessoas acreditaram em mim e vão acreditar em vocês também. Agora vocês têm que querer e persistir e com certeza vão conseguir. Deixou um sarrafo altíssimo para você. É contigo. Bom, mas é isso. Mais uma vez, agradecer ao CREF1 pela iniciativa, pelo convite. O Jorge deixou a gente aqui super tranquilo. É aquilo, se fosse uma mesa de bar ali, não sei o quê, seria mais fácil. É a conversa que a gente tem. Agora aqui com câmera, com tudo, é diferente. Então, muito obrigado, deixou a gente aqui super tranquilo. Então, tô até com vontade de falar mais. Mas, então é isso. Pessoal que está aí em casa assistindo a gente, muito obrigado aí pela paciência. E falar para os colegas, é difícil, não é fácil, a gente escolheu, a gente sabe as dificuldades, a coisa do acordar cedo faz parte, a gente entende tudo isso, mas é muito legal você fazer diferença na vida das pessoas, você saber que você ajudou ali uma criança, ou um idoso, uma pessoa com uma lesão, o que quer que seja. Então isso é muito gratificante, isso é muito legal. E ao mesmo tempo, profissionalmente, o mercado tá bom pra gente. A pandemia foi terrível, tudo isso que aconteceu, esse monte de mortes, eu perdi pessoas queridas na pandemia, mas agora as pessoas estão entendendo que educação física é saúde. Nós somos uma profissão da saúde, a lei da essencialidade veio só para confirmar isso, mas
Se a gente for olhar os outros países com economia parecida aqui com a do Brasil, todo mundo tem na faixa de 20% a 25% das pessoas fazendo atividade física em academias, em clubes. Aqui no Brasil, acho que estão atualizando a estatística, está chegando a 5%. Quer dizer, a gente ainda tem aí um mar azul aí de muito cliente novo. Não é para ficar brigando um pelo aluno do outro, não. Tem muito mato ainda para a gente cortar por aí. Tem muita oportunidade, mas tem que procurar conhecimento. Você tem que ser bom naquilo que você faz, tem que se capacitar para conseguir oferecer e impactar positivamente a sociedade. Então, Viva Educação Física é muito legal. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Jorge. Obrigado. Espero que tenham gostado. Bastante. Bom, além de conhecer um pouco da história de duas pessoas fantásticas, tivemos aulas gratuitas hoje. Então, gente, obrigado. Eu sei que é difícil parar para poder se desligar de tudo, desligar o celular e tirar um tempo para estar aqui, mas com certeza, além de vocês ajudarem pessoas na atuação profissional de vocês, hoje com certeza vocês tocaram muitas pessoas. Muitas pessoas com certeza se identificaram com a história de vocês. E como é que é bacana ver, mesmo com todas as dificuldades, não vou dizer vencer não, vou dizer continuar vencendo, porque a gente continua estudando, trabalhando e buscando melhor. Gratidão por terem aceito o convite e gratidão por esse bate-papo. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até o final e até quarta-feira que vem.